Olá amigos da Rede Sul Brasil de TV, eu sou o Agnes, agradecendo a todos pela participação através das nossas redes sociais e também do portal rsb.tv.br. Estou aqui para falar sobre a implantação da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem que ocorreu neste dia 27 de setembro no CIESP de Diadema, com a presença de grandes autoridades do Estado de São Paulo, tanto quanto do município, que foram eles o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Orlando Vitorino, também do Tenente Coronel Sidney dos Santos, que representou o Tenente Coronel Alves, do 24º BPM. Ainda tivemos a participação do presidente do CIESP do Estado de São Paulo, o senhor Rafael Cervoni. Tivemos também o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Diadema, que representou o prefeito Felipe, Marcelo Strama, e ainda a participação da Lília Bertolani, secretária-geral. E também, por videoconferência, a ministra do Supremo, Ellen Gracier, e muitas outras autoridades do município e do estado de São Paulo estiveram neste dia 27 de setembro. Para você que nos acompanha com a nossa programação, por certo, será um pouco mais longa a apresentação de tudo que ocorreu neste grande evento. Com casa cheia, então, o CIESP Diadema inaugurou aí a CCMA, que é a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, o que você vai acompanhar conosco passo a passo, as palestras, a implantação realizada pelo presidente do CIESP e todos os outros participantes, e a entrevista que foi cedida à Rede Sul Brasil de TV pelo senhor presidente do CIESP do Estado de São Paulo, Rafael Cervoni, que nós da Rede Sul Brasil lhes agradecemos, bem como ao CIESP de Diadema. Lembrando que a equipe do CIESP de Diadema também pensou em oferecer um café espetacular à chegada e na saída de todos os participantes. E assim, para abrir a reunião que implantou a CCMA no CIESP de Diadema, Anwar Dekesh, diretor local, falou sobre a importância deste evento em poder estar trazendo aos associados grandes oportunidades de negócios e agilidade, que também fez a apresentação dos presentes. Ao nosso presidente do CIESP, Rafael Cervoni, muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença também pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Orlando Vitorino, muito obrigado. O secretário de Desenvolvimento Econômico, representante do nosso prefeito, José Felipe, o Marcelo Strama, muito obrigado pela presença. E muito obrigado pela presença também, representando o Coronel Alves, o Tenente Coronel Sidney Antônio dos Santos, que é comandante do 24º BPM, da Polícia Militar de Diadema. Enfim, gente, hoje é um dia festivo, um dia que a gente sempre se alegra em trazer oportunidades para a indústria e para a sociedade de Diadema. Isso para nós é uma alegria, e principalmente por trazer, esse sempre foi um compromisso nosso aqui, viu, Rafael, de sempre trazer para os nossos associados, para a sociedade em si, oportunidades de negócio e agilidade. Então, acredito que a Câmara hoje vai, com certeza, nesse sentido, de trazer agilidade, de trazer oportunidade e redução de custos. Coffee break já oferecido, abertura também realizada pelo diretor local Anwar Dekesh, presença da imprensa do CIESP de São Paulo e do CIESP de Diadema, que nós agradecemos aqui da Rede Sul Brasil por todo o apoio e por todo o carinho cedido à nossa equipe. Tivemos a entrevista cedida pelo presidente do CIESP do Estado de São Paulo, o senhor Rafael Cervoni, que explicou como esta nova ferramenta contribuirá nas tomadas de decisões mais justas e eficazes aqui para o município de Diadema.
meu nome é Rafael Cervoni, sou presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP. Hoje nós estamos muito felizes estando aqui em Diadema, com o nosso querido diretor Anuar, e estamos trazendo uma nova ferramenta aqui para Diadema e a macro-região, que é uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Uma ferramenta e um instrumento importantíssimos para que a gente possa ter previsibilidade na realização dos nossos contratos empresariais. Você sabe que muitas vezes acontecem disputas e problemas entre fornecedores e clientes, entre empresa com empresa. Então, essa Câmara ela veio para trazer segurança jurídica, velocidade e redução de custos. São três coisas fundamentais hoje em dia. Você sabe que um processo da justiça, às vezes, ficam anos, quando não ficam décadas para ser solucionado. A gente usa esse instrumento, são as duas empresas, através de um árbitro, de um mediador ou de um conciliador, eles próprios entram em acordo, e quando duas empresas entram em acordo, depois não há mais disputa, né? E a questão também é que quando há a finalização do processo, não há mais possibilidade de recurso, o que traz muita segurança jurídica para as empresas. Então, essa é uma ferramenta espetacular. Tem também uma cláusula que pode ser usada pelas empresas e pelo poder público, especialmente em obras de infraestrutura de grande porte, que é o Dispute Board, que é um board criado para acompanhar desde o início aquele processo, aquele investimento, aquela obra de infraestrutura, e quando se usa esse instrumento, em 99,7% dos casos, eles cumprem exatamente aquele cronograma que estava previsto, sem delongas, demora, como nós tivemos aqui, por exemplo, num rodoanel em São Paulo, com 40 anos, muitas vezes em disputa. Então, fico muito feliz do CIESP Diadema estar trazendo essa ferramenta aqui para a região, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Nossos sinceros agradecimentos ao presidente do CIESP do Estado de São Paulo e toda a equipe de imprensa CIESP em geral por apoiar a Rede Sul Brasil de TV na cobertura desses eventos, que a sequência desta implantação da CCMA na cidade de Diadema, tivemos o secretário de Desenvolvimento, Marcelo Strama, que falou sobre a importância do CIESP de Diadema, que abordou sobre a iniciativa aprovada no município de incentivo fiscal para os empresários da região. Ouçamos. Eu aprendi que em eventos como esse a gente tem que falar alto para ser ouvido, de pé para ser visto, no meu caso não pode ser atrás do público, e breve para ser aplaudido. Então vou ser bastante breve, atendendo até a orientação do nosso diretor Dario. Saudar aqui o Rafael Cervoni. Rafael, para nós é um motivo de grande alegria, uma honra contar com o nosso presidente no nosso município. Obrigado pela sua presença. Parabenizar aqui a direção, na pessoa do Anuar e de tantos outros amigos, Timite, do Dario, a direção do CIESP Diadema, pelo excelente trabalho de interlocução que faz com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento, e tem sido fundamental esse alinhamento para que a gente possa implementar algumas mudanças. Saudar o Orlando Vitoriano, presidente da Câmara Municipal de Diadema, que é muito importante a presença dele, e me faz lembrar uma iniciativa que já está valendo para o município de Diadema. Nós aprovamos uma legislação, através da liderança do Orlando Vitoriano, de incentivos fiscais para a indústria. É importante que fique claro que não se trata apenas de incentivo para a atração de novos investimentos, mas também de incentivo para as empresas que já estão estabelecidas, porque retroaja 2 anos de investimento para poder oferir vantagens fiscais. E eu faço questão de destacar a atuação da Câmara Municipal na pessoa do nosso presidente, porque não se trata de um ajuste de prefeitura e empresa sem a consolidação da lei. Porque quando a gente vê em outros municípios essa situação, se não tiver segurança jurídica, muda governo e o empresário pode perder benefício. Nesse caso, promovendo essa segurança jurídica ao empresário, a gente sabe que isso permanece independente do governo. É uma das questões que a gente apresenta como fundamental para criar um ambiente cada vez mais favorável aos negócios. E aí, para não me alongar, só destacar que nos próximos meses a gente vai inaugurar o Simplifica Diadema, um espaço que reúne todos os serviços que a Prefeitura oferece às empresas, às indústrias do município,
Sebrae, Sala do Empreendedor, para que todas as licenças também tenham agilidade, e nesse sentido a parceria com o Ciesp Diadema, ouvindo as demandas, estão sendo fundamental. Portanto, aqueles que ainda não são, os industriais que ainda não são associados, a nossa recomendação que seja, para que a gente possa ter uma interlocução cada vez maior e melhor. Muito obrigado a todos, parabéns por mais essa iniciativa, e a gente está à disposição. Esta reunião que implantou a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem na cidade de Diadema pelo Ciesp teve duração aproximada de 50 minutos, que, com a fala das autoridades locais, também tivemos o presidente da Câmara de Vereador, Orlando Vitorino, que apontou os caminhos em que um núcleo de arbitragem trará para a boa manutenção do diálogo entre o poder público, as empresas e a população da cidade. Vamos ouvir na íntegra. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando nosso secretário aqui, Marcelo. Chegou ontem, né, e já está fazendo um trabalho excelente lá no desenvolvimento econômico. Cumprimentar o Rafael, né, em nome dele, cumprimentar todos os presentes, para a gente ser bem objetivos. Uma saudação ao Renato Serafim, doutor Renato Serafim, que a gente tem uma experiência já de mediação, de arbitragem, quando ainda eles advogavam para a Gesta Móveis e a gente era do movimento sindical. Eu falo isso, essa experiência, porque a gente só começou a se entender e as coisas funcionarem quando a negociação, a mediação, o entendimento começou a dar certo entre empregado e empregador. Isso foi bom naquele momento para a empresa, para os trabalhadores principalmente. Infelizmente a empresa não funciona mais na cidade, mas é uma experiência que a gente começou muito cedo, a gente do movimento sindical entender a importância que é a empresa produzir bem. A empresa está organizada, você vai com aquela consciência, né, de que é importante economizar na matéria-prima, para que a empresa possa produzir. Então eu falei essa experiência de mediação. Eu fui coordenador da Núcleo de Mediação de Conflitos de Diadema, ainda na Secretaria de Defesa Social, e a gente pôde acompanhar como é importante o diálogo, como a gente evitou alguns conflitos entre vizinhos, entre parceiros por conta da negociação. Eu sou advogado, mas ainda entendo que a negociação, a arbitragem, ela ainda é o melhor caminho. A gente só provoca o Poder Judiciário quando realmente não tem, o conflito, não tem jeito. Então eu quero parabenizar a Ciesp aqui por presidir, ser o central desse núcleo de arbitragem, mediação, e isso com certeza para a cidade de Diadema é muito importante. Quanto mais conflitos, quanto mais desentendimentos, menos desenvolvimento, mais desconfiança, mais insegurança. Então, quando há esse diálogo, com certeza o município ganha muito. Então, a Câmara dos Vereadores está à disposição também, para também, se for o caso, mediar essa relação com o poder público. Aliás, nós gestores públicos somos mediadores, a gente está aí para resolver problemas de uma cidade, e se resolve dialogando. Às vezes a gente tropeça, doutor, a gente sabe disso, mas a gente precisa ampliar esse diálogo e a Câmara está à disposição também para ajudar no que for possível para a gente manter essa integração e principalmente as empresas da nossa cidade poderem se manter e atrair muito mais, como disse muito bem o Marcelo. Obrigado. Entre todas as falas e participantes, este é um momento muito importante para o Ciesp de Diadema, para os empresários da indústria, do comércio, bem como a população deste município, que é o momento em que o presidente do Ciesp do Estado de São Paulo faz a leitura da carta que implanta a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem para este município, o senhor Rafael. Isso mesmo, é o senhor Rafael Cervoni, o presidente, como disse, do Ciesp do Estado de São Paulo, que faz a leitura do documento que está implantando o polo regional. Vamos ouvi-lo. Hoje é um dia de muita celebração, dia que é instalado o nosso quarto polo regional, Diadema mais uma vez sendo um dos pioneiros aqui da conciliação, mediação e arbitragem do Ciesp e da Fiesp.
A partir de hoje, certamente, os usuários da Câmara, situados na região do ABCD paulista, poderão contar com a ótima infraestrutura existente do CIESP Diadema como local de apoio para a realização das reuniões de mediação e das audiências de arbitragem para a resolução dos conflitos. A utilização desses serviços da Câmara possibilita às empresas pensar de forma estratégica sobre a melhor gestão dos seus riscos jurídicos, não apenas para resolver disputas, mas também para evitá-las. Precisamos sair do piloto automático quando a gente redige os nossos contratos e nos atentarmos às diversas possibilidades existentes para evitar ou minimizar possíveis impactos causados pelo descumprimento de obrigações assumidas ou até mesmo pela, e às vezes acontece, pela ruptura das relações comerciais. A Câmara foi fundada há 28 anos, na gestão do Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, nosso saudoso presidente emérito, sob o comando da professora Selma Lemes, uma das autoras da lei de arbitragem no Brasil, e que, se diga, foi debatida e articulada dentro da nossa sede no interesse da sociedade e da indústria paulista. O uso da mediação, da arbitragem e do Dispute Board, eu quero chamar a atenção para o Dispute Board, já que nós estamos com prefeitura e Câmara Municipal, que é uma ferramenta importante para a área, especialmente de infraestrutura, tão necessária para o Brasil agora, e traz confiança internacional para a realização de investimentos no Brasil e facilita a nossa resolução de conflitos, que são complexos, especialmente de contratos que envolvam partes sediadas em diversos países, lembrando que a nossa Câmara é internacional. A expansão dos serviços da Câmara está alinhada aos objetivos do CIESP de levar a todo o Estado de São Paulo os serviços que são disponibilizados associados da sede com a mesma expertise, com a mesma qualidade, com a mesma tecnologia. A Câmara já possui polos em Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, São José de Rio Preto e agora em Diadema. O sucesso dessa iniciativa e o investimento na digitalização da gestão dos procedimentos pela Secretaria da Câmara, uma louvável iniciativa da ministra Ellen Grace, nossa vice-presidente da Câmara, nos possibilitou sonhar ainda mais alto, ou seja, levar procedimentos de mediação e de arbitragem para todas as diretorias do Estado de São Paulo, nas nossas regionais do CIESP. Assim, foi criado esse programa com as diretorias regionais. O Polo de Diadema é fruto dessa parceria. Esse polo facilitará o acesso aos serviços da Câmara, que é referência nacional e internacional, sendo recomendado pela Global Arbitration Review como uma das 5 instituições do setor mais confiáveis da América Latina e do Caribe. São mais de 800 casos administrados, partes de mais de 15 países e uma equipe técnica capacitada e com atuação independente para a gestão dos procedimentos. Assim como fazemos nas nossas indústrias, também precisaremos ser disruptivos e inovar na redação dos nossos contratos para fazer uso de instrumentos jurídicos que tornem mais céleres a resolução das demandas, contribuam para a preservação da imagem, do relacionamento dos envolvidos e tragam de fato acordos e decisões especializadas que pacifiquem os nossos litígios. Tudo isso sem renunciar à segurança jurídica e à utilização racional dos recursos orçamentários das nossas empresas. Contem com o atendimento da Câmara para identificar, no momento da elaboração dos contratos, quais são os métodos de resolução de disputas que melhor funcionam para cada tipo de contrato, quais os custos potencialmente envolvidos e façam uma escolha acertada na elaboração das cláusulas. Parabéns à nossa diretoria regional de Diadema pela instalação desse polo e nos encontraremos em breve em outras regionais pelo Estado de São Paulo para a instalação de novos polos da Câmara, do CIESP e da Fiesp. Agradeço aqui a participação de todos.
Com a leitura desse documento muito importante, que lança a pedra fundamental, implantando o polo regional no CIESP de Diadema, tivemos a sequência a fala da doutora Lília Bertolani, secretária-geral, que vai mais a fundo ao explicar o que significa esse polo regional sendo implantado aqui no município pelo CIESP Diadema. Então, hoje estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é o polo, o que significa o polo e quais são os serviços que são oferecidos. Bom, o polo regional, ele vai possibilitar atendimento local das partes aqui em Diadema. O que isso significa? Isso significa que os procedimentos de arbitragem, de mediação e de dispute boards, eles serão administrados pelos especialistas da Câmara. Hoje, todos os procedimentos são geridos eletronicamente. A gente tem um portal que tem grau de criptografia bancária. Ele é muito seguro, é uma ferramenta que é mundialmente utilizada. Então, temos a tecnologia como nossa aliada. E temos mais, temos a possibilidade das partes escolherem não se deslocarem até a sede em São Paulo. As partes podem escolher realizar a reunião aqui, no CIESP, em Diadema. Então, sempre que as partes quiserem, nós podemos contar, então, com um ótimo atendimento aqui da Regional de Diadema. E agora eu vou falar para vocês, então, Lília, mas o que é isso? Conciliação, mediação, arbitragem, dispute boards, né, doutor? Que é a nossa menina dos olhos da vez. Mediação e conciliação são métodos consensuais de resolução de conflitos. Ou seja, nós temos um terceiro, que é imparcial, que vai sentar com as partes e falar, e propor para elas, ou vai ouvi-las e elas vão propor, então, as soluções para aquele litígio. Ou seja, não tem um terceiro impondo uma solução, seja um árbitro, seja um juiz. E o que a gente ganha com isso? Não tem ganhador, não tem perdedor, não tem surpresa. As partes é que decidem qual é a solução daquele conflito. E esse é sempre o melhor cenário. As partes sendo protagonistas da solução do problema. Mas pode ser que a gente não consiga chegar efetivamente num acordo em todos os casos, porque existem partes que são mais beligerantes, infelizmente, né? E aí a gente precisa efetivamente de uma tutela jurisdicional. Essa tutela pode ser dada sempre pelo Poder Judiciário, ou a parte, já na redação do seu contrato, pode escolher uma jurisdição privada. A jurisdição privada é a jurisdição arbitral. Ou seja, as partes vão poder escolher os julgadores do seu caso com a tutela de uma entidade, como a nossa Câmara. Então, nós temos um regulamento com as regras que são aplicáveis aos casos, as partes vão escolher profissionais de sua confiança. Então, quem que é o árbitro? Ele pode ser um advogado, mas ele pode ser também um engenheiro, ele pode ser um contador, ele pode ser um especialista na matéria do litígio. E esse é o cenário ideal. Quanto mais plural e mais diverso, mais especializada é a decisão. E é importante dizer que a decisão que é feita em arbitragem, ela tem exatamente o mesmo valor da sentença judicial. Ela é título executivo judicial. O que isso significa? Se as partes, por alguma razão, não cumprirem a decisão da arbitragem, o que é raro, elas podem simplesmente pegar aquela decisão e aí sim ir diretamente para o Poder Judiciário para executar. Tá? A prova do direito, de quem é o direito, isso já foi resolvido. Então, isso também é muito bom e é célere. Por quê? Em média, né, segundo os dados do CNJ, são 62 meses para que um processo judicial termine, contando as múltiplas instâncias. Tá? Em arbitragem, nós resolvemos as disputas em uma média de 18 a 24 meses. Tá? Isso contando com perícia. Tá? Então, realmente, é muito mais célere o procedimento arbitral do que o procedimento judicial. Até mesmo porque não cabe recurso contra a sentença arbitral. Tá? Então, o que foi decidido na arbitragem está decidido, não é desconstituído e não vai ser revisado pelo judiciário de forma alguma. Tá? É o mesmo valor. E a nossa menina dos olhos, que são os dispute boards. O que é isso? Né? O que é isso importante? Dispute board é um método novo, tá? Que não é jurisdicional. O board é um comitê que
que é constituído pelas partes tanto para prevenir conflitos quanto para solucionar conflitos. O que ele faz? O board, ele normalmente tem 2 membros técnicos e um advogado que acompanha. Tá? Então, no caso de uma obra de infraestrutura, por exemplo, a gente normalmente vai ter 2 engenheiros ou um advogado. Mas ele também se aplica a um contrato de parceria agrícola, por exemplo. A gente poderia usar o split board. Também poderia ser um contrato de tecnologia, né, implementação de um sistema. Tá? Então, contratos de longa duração são acompanhados por um comitê. Esse comitê vai ser chamado pelas partes tanto para evitar disputas, então o board ele vai acompanhar a execução de uma obra, ele vai visitar essa obra, vai verificar o que está acontecendo. Eu sempre brinco, se na obra que a gente tem em casa a gente tem problema, o que é no município, né? O que é no estado, o que é na União. Então o board ele vai verificar quais são os pontos a serem tratados, vai propor ali uma conciliação das partes. Se a gente não conseguir uma conciliação, então o board vai decidir. Tá? A decisão do board ela pode ser vinculativa ou recomendativa, conforme as partes contratarem. Tá? Depende do que as partes contratarem. Mas normalmente ela é vinculativa. Então as partes cumprem aquilo que o board decidiu. E aí depois, se elas não ficarem conformadas com aquela decisão, elas podem sim rever ou numa arbitragem ou no judiciário. Mas o que é importante com isso? O importante é que a obra não parou. Então, o projeto vai ser atendido a tempo e modo dentro da expectativa do contrato. Tá? Então, essa é uma ferramenta que vem sendo cada vez mais utilizada. A nossa Câmara já se habilitou para atender a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura fez um cadastramento, mas nós já tivemos casos entre partes privadas, e estamos em breve esperando que a NTT regulamente também a utilização do dispute board. Então, essa é uma ferramenta que pode ser, sim, utilizada pela administração para a gestão dos seus casos. Assim como a arbitragem e a mediação. Nós temos casos de concessionários, por exemplo, que também utilizam nossos serviços, né, e que já tivemos o que a gente chama de cláusula escalonada. Então, primeiro passamos por uma mediação para depois por uma arbitragem. E sim, a administração resolveu em mediação. Então, são técnicas que vão agregar e trazer benefício para o erário. A gente não vai levar isso para o litígio adiante. Tudo definido, tudo explicado. A Rede Sul Brasil de TV online lhes apresenta também a participação da ministra do Supremo, Ellen Grace, que por videoconferência participou, sim, desta reunião maravilhosa que ocorreu neste dia 27 de setembro, das 11 às 12 horas, aqui no CIESP de Diadema, com a presença do CIESP do Estado de São Paulo e de grandes autoridades da região, bem como do Estado. A ministra do Supremo faz suas considerações sobre a implantação do polo regional neste município de Diadema. Vamos ouvi-la. Vai ser uma satisfação muito grande participar ainda que à distância dessa inauguração do polo regional de Diadema. Pede-me o ministro Sidney Sanches, nosso presidente da Câmara, que traga a vocês todos um grande abraço e os seus cumprimentos e o seu entusiasmo pela inauguração desse polo regional da nossa Câmara. Eu quero estender uma saudação especial ao nosso presidente do CIESP, Rafael Cervoni, ao também diretor do CIESP responsável pela regional de Diadema, Anuar Derek. Quero dar ao Dario, o gerente da regional, o meu abraço especial por toda a preparação deste evento, ele sempre muito entusiasmado com essa abertura, e desejo citar ainda a presença dos diretores do CIESP, Edson Aparecido Ribeiro Vasques, José Adolfo Zabim Simões, Renato Serafim, diretor jurídico adjunto. É uma grande alegria para nós contarmos com o prestígio da presença do Dr. Marcelo Strama, neste momento representando o prefeito municipal José Felipe Júnior. Dr. Marcelo é secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema e, portanto, a pessoa muito adequada para representar o senhor prefeito nessa ocasião.
Também quero saudar o presidente da Câmara Municipal de Diadema, Josa Queiroz, o presidente da OAB, Dr. Renato Moreira Figueiredo, a secretária de Assuntos Jurídicos, doutora Débora Batista, também, de maneira muito carinhosa, os juízes, doutora Érica Muniz, doutor André Pasquale Burgos Carbone, doutora Cíntia Adas Abib, doutor Og Christian Mantuan, e a promotora de Justiça, doutora Marília Molina Schlitter. É bom contarmos aqui também com a presença do secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, e com o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPA M6 da Briosa Polícia Militar de São Paulo, que atende aí a toda a região do ABCD. E, igualmente, o comandante do 24 BPM de Diadema, o tenente-coronel Sidney Antônio dos Santos. Quero saudar ainda o delegado seccional de Diadema, Dr. Marcelo Francisco Augusto Dias, e a diretora do PROCON de Diadema, doutora Eliette Azevedo de Menezes. Eu peço escusa se, por acaso, deixei de referir alguma das autoridades presentes e quero, antes de mais nada, me desculpar com vocês todos pela minha ausência. A ausência física. Como sabem, amanhã toma posse o presidente do Supremo Tribunal Federal, o novo presidente, ministro Roberto Barroso, e eu devo comparecer. Eu tenho tomado o hábito de sempre ir com antecedência, porque os voos da data das posses são muito sobrecarregados e às vezes não é possível conseguir chegar a tempo. Isso já me aconteceu uma vez e eu não quero repetir a dose. Então, por isso, eu não estou aí fisicamente, mas com todo o meu entusiasmo acompanho a criação deste novo polo regional. Por que o polo regional de Diadema é importante para nós? Por que ele é importante para a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Fiesp-Ciesp? Porque nós verificamos que a cidade de Diadema é um polo importante na indústria. Nós temos aí instaladas cerca de 1.100 indústrias, polo metal mecânico, plástico, químico, borracha, alimentos, etc., que fornecem 33 mil empregos formais, além de mais de 100 mil empregos, renda indireta à população da região. Portanto, é um polo de extrema importância para a indústria de São Paulo, é um polo que seguramente vai se beneficiar da presença da nossa Câmara para a solução de eventuais controvérsias que surjam nas relações comerciais, nas relações de negócios, nas relações patrimoniais que envolvem a todos vocês. Para mim, é importante também ressaltar que a possível futura abertura de Diadema para um porto seco vai incentivar ainda mais as relações comerciais dessa região. E nós estamos acompanhando de perto este desenvolvimento e, para não deixar de mencionar uma característica muito especial de Diadema, e aqui os nossos cumprimentos à Prefeitura Municipal, verificamos que já nas escolas, desde o primeiro grau, é incentivada a cultura da paz. Os conselhos curumins que a Prefeitura de Diadema promove para que as crianças, desde a mais tenra idade, aprendam qual é a grande virtude de uma convivência pacífica e harmoniosa, merecem todo o nosso entusiasmo e estão exatamente na mesma linha dos serviços que nós oferecemos, nós, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp-Fiesp. Eu quero referir também em apreço à iniciativa de Diadema que os 280 associados desta regional
vão seguramente se beneficiar e certamente haverá uma adesão ainda maior à Regional de Diadema pelos serviços que nós podemos prestar. Certamente já foi referido a vocês pela nossa secretária, doutora Lilian, quais são os serviços prestados pela Câmara. É interessante, no entanto, dar uma visão bem ampla de qual a necessidade que nós temos hoje no Brasil, não apenas em Diadema, de reduzir um pouco a litigância judicial. Por que reduzir a litigância judicial? Porque já não é mais possível que haja um número tão grande de processos em andamento, de modo que haja com isso um retardamento, um ralentamento da nossa atividade econômica. Há algum tempo atrás, nos Estados Unidos da América, foi feita uma pesquisa em que apontou-se a litigância reiterada, a litigância permanente da sociedade norte-americana como um fator determinante porque aquele grande país estaria perdendo o ritmo do seu crescimento, o ritmo do seu desenvolvimento em relação a outros países. Aqui no Brasil não é diferente. Eu creio que hoje nós chegamos a uma situação de extrema litigiosidade em que realmente é preciso fazer aquilo que a Prefeitura de Diadema está começando com as crianças. E é preciso mudar a mentalidade. De fato, é preciso trabalhar desde o primeiro grau para se criar uma cultura de paz, uma cultura de entendimento, de possibilidade de conciliação, porque as demandas, enfim, as divergências são naturais do convívio humano e mais ainda nas relações comerciais. É um prazo que não foi cumprido, é uma prestação que não foi feita, é um produto mal acabado que se recebeu, enfim, há muitas divergências possíveis nas cadeias produtivas. Então, é preciso que haja um fórum, um local onde essas pessoas, cujas relações não são relações eventuais, relações entre consumidores e produtores, entre produtores e seus fornecedores, são relações de longa duração. Então, é preciso prezar pela continuidade dessas relações, corrigindo os eventuais deslizes que ocorram ao longo do processo. É por isso que nós propomos as possibilidades de mediação, conciliação e arbitragem agora mais próximo dos usuários da região toda de Diadema, através do nosso polo regional. Eu tenho certeza que a doutora Lilian já deu aos senhores e senhoras todas as informações relativas à acessibilidade à Câmara. Vocês têm uma porta aberta, um canal direto de comunicação com a nossa Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, CIESP e FIESP. Por último, eu quero registrar o abraço muito especial que manda a todos do nosso presidente, o ministro Sidney Sanches, que nesta ocasião não está possibilitado de comparecer. Ele deseja ao polo, assim como eu desejo, todo sucesso e a comunidade de Diadema a continuidade da sua expansão e do seu desenvolvimento. Muito obrigada a todos. Com tudo isto, fica implantado no CIESP de Diadema o Polo Regional, esta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Que venham grandes negócios entre os empresários da indústria e do comércio. Que Deus abençoe a todos e o nosso muitíssimo obrigado ao CIESP do Estado de São Paulo, à equipe de imprensa, também ao CIESP de Diadema, aos demais que participam conosco, que nos acompanham, bem como a RSB TV, que nós aqui estamos para apresentar a notícia em tempo real para vocês, ao Ocimar TV, que colaborou, o Ocimar Freitas, com a parte de fotografia neste grande evento, aos demais colegas da imprensa. Não nos esquecemos também do grande companheiro e amigo Elias Lubac, que tem se esforçado e muito por estes e outros eventos na região e no estado. Graças a Deus por todos vocês que nos acompanham
Que o Senhor vos abençoe, que venham grandes eventos como estes, trazendo benefícios para a população, para o município e para as autoridades. Nossos sinceros agradecimentos a todos que nos acompanham aqui na Rede Sul Brasil de TV e somos gratos pelo seu comentário, pela sua participação direta aqui conosco nas nossas programações, bem como nas nossas apresentações. Até a próxima!